Nessa aula de hoje eu vou implementar aquele controle de móveis, só que utilizando agora um array list ao invés de um vetor. Tá? Lembrando que quando a gente trabalha com vetor, a gente precisa sempre indicar a posição onde vai inserir o elemento. Tá? A gente precisa saber quantos elementos já tem lá dentro. Tá? E a gente tem uma quantidade específica de elementos. Certo? Então vou entrar aqui no NetBeans. A gente vai ver aqui, ó, o gerenciar móveis. Aqui eu fiz da forma mais fácil possível, mas aqui logo de cara a gente viu que a gente tinha que, para gerenciar o móveis, a gente precisa ter um vetor, tá? Um vetor de móveis, certo? Um vetor de objetos da classe móvel, e aí eu preciso especificar qual é o tamanho desse cara, certo? Bom, quando a gente vai mexer com a arraylist, isso aí já muda um pouco, tá? Aqui também, ó, eu tinha que fazer a leitura, eu tinha que fazer a inclusão, geralmente utilizando algum controlador para indicar onde eu vou colocar o elemento, né? Ó. Vou ler 5, vou guardar um a um nas posições determinadas. E na linguagem Java, o que aconteceu? Eles criaram algumas estruturas, tá? Na verdade, um conjunto de classes que gerenciam vários tipos de listas. Tá? Então, a ArrayList é um vetor implementado através de uma classe. Beleza? Só que qual a vantagem dele? A vantagem dele é que você não precisa controlar a posição onde você está inserindo os elementos. Ele faz isso sozinho. Uma outra vantagem, você não precisa saber o tamanho desse vetor, do vetor. Você vai adicionando elemento, adicionando até a hora que você quiser. Tá? Então, eu não tenho que definir o tamanho dele, não fico limitado a um tamanho pré-definido, então eu posso utilizar quanto eu quiser. E eu não preciso ter esse controlador da posição onde eu estou. Tá? E se ele exclui um elemento, ele já tira sozinho. Se eu quiser alterar o elemento, eu consigo alterar direto. Então, eu consigo fazer várias ações sobre ele. Então, para criar um ArrayList, ó, como esse daqui vai ser de uma classe, eu vou colocar um private aqui. Tá? Vou criar aqui ó, um ArrayList. Tá? O ArrayList, eu coloco o símbolo de menor e maior e indico aqui dentro qual o tipo de elemento que vai ser esse ArrayList. Tá? Então, se eu quisesse guardar um conjunto de inteiros, eu posso por lá colocar int. Tá? E aí eu vou guardar um conjunto de inteiros. Se eu quiser guardar string, string é uma lista de string, é o vetor de string. E se eu quiser guardar aqui dentro um móvel, eu posso colocar aqui ó, a classe móvel. Tá? Então, o ArrayList permite eu definir, faço importação. Tá? O ArrayList permite eu definir qual o tipo da informação que vai ter dentro dessa lista implementada através de um array. Tá? E aqui eu coloco lá, lista móveis. Opa, sem acento, né? Lista móveis. Então, quando eu fiz isso daqui, eu criei, tá? Um identificador, de novo, criando um identificador para um ArrayList. Tá? Para criar o ArrayList, realmente, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer, antes disso aqui, eu vou criar aqui um public main void aqui, para a gente fazer uns testezinhos para mostrar como funciona e depois a gente vai reimplementar esse gerenciar móveis aqui. Então aqui dentro eu vou criar aqui, ó, ArrayList. Vou criar um ArrayList de string. Tá? Vai chamar texto. Tá? Quando eu faço isso daqui, aqui eu só estou criando o identificador. Então, eu não estou reservando espaço memória, não estou fazendo nada disso. Eu só estou criando o identificador para o ArrayList de strings. Tá? Bom, e aí, o que eu faço? É o mesmo esquema. Agora eu preciso fazer o quê? Criar o objeto que seria o meu array em si. Tá? Então, aqui eu vou estar criando o ArrayList e alocando espaço para esse array. Tem espaço para ele. Tá? Então, aqui o que eu faço?
eu faço o seguinte, falo, ó, o texto é igual, mesmo esquema, é new quem? É o new ArrayList. Tá? Quando eu faço isso daqui, ó, eu estou falando, ó, estou criando um novo ArrayList. Quando eu deixo isso aqui sem valor dentro, ó, tá vendo que ele precisa passar o tipo dele? Ó? Se eu não coloco o tipo, eu estou indicando que é esse tipo que tem aqui. Tá? Se você quiser colocar aqui ó, string, vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu não preciso, por quê? Porque ali em cima eu já falei que é de string. Beleza? Então, esse ArrayList que vai ser criado de string e vai chamar o construtor vazio dele. Tá? O ArrayList, ó, ele tem outros construtores. Ó. Tá? Esse construtor eu passo para ele já um outro array, ele cria um array paralelo a esse. Tá? E esse aqui de baixo, ele cria um ArrayList com uma capacidade inicial. Então, eu quero falar, esse aqui vai ser ArrayList de 5. Vai ter 5 espaços. Tá? Então, lembra lá da aula passada que eu falei de sobrecarga de operadores, não, de construtores e de métodos? Esse ArrayList aqui, então, a classe ArrayList foi implementada com 3 construtores. Um construtor vazio, que ele cria o ArrayList do formato padrão. Um ArrayList onde eu passo uma collection. Quando a gente põe collection aqui, ó, é um outro array, um vetor, ou qualquer tipo de coleção. A gente vai ver coleções, tá? Então, é uma outra forma de criar o ArrayList, já criar ele com um monte de elementos. E uma terceira forma é indicando o tamanho que vai ter esse ArrayList. Então, a gente geralmente usa ele vazio, tá? Então, tá aqui, ó, já criei. Agora, o que, que eu tenho? Eu tenho um ArrayList, tá? Uma estrutura, tá? Um objeto do tipo ArrayList, chamado texto, tá? E esse objeto permite gerenciar uma lista, como se fosse um array. Certo? Então, ele tem agora um conjunto de métodos. Então, agora não preciso fazer assim, ó, texto na posição 0 recebe alguma coisa. Tá? Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque agora esse texto, na verdade, é uma estrutura, tá? Que vai permitir eu guardar elementos lá dentro. Então, eu posso fazer assim, ó, texto, ponto. Aí eu tenho as ações que esse texto tem. Olha a quantidade de métodos que ele tem. Ó. Ele tem o add. Tá? O que faz o add? Adiciona uma string. Tá? Tem um add passando um valor inteiro. Tá vendo? Ó, novamente, ó, sobrecarga de métodos. Ó, 2 métodos com o mesmo nome. O primeiro, ele passa somente a string. E o segundo, eu passo a posição onde eu vou colocar a string e qual é essa string. Beleza? Então, ó, ele tem um monte de métodos. Ó. Olha que interessante. Ele tem o clear. Ó. O clear faz o quê? Apaga todos os elementos do ArrayList. Ele limpa o ArrayList. O addAll, ele permite eu colocar um outro array dentro desse. Tá? Então, eu consigo adicionar um outro array dentro desse aqui. O clone é para fazer uma cópia. Tá? O contains, ele quer ver se um objeto tem aqui dentro. Então, se eu estou procurando um texto lá dentro, eu consigo através do contain. Contains all, ele vai procurar todos se uma coleção está dentro da outra. Tá? Ou seja, dentro de um ArrayList eu tenho outro ArrayList. Tá? Então, ele tem várias coisas que você pode fazer. Tem esse for each aqui. O get é como se eu fosse colocar os colchetes, tá? E aí ele tem outras coisas, ó, index of, que ele busca, retorna a índice da primeira ocorrência de um elemento. Aí eu tenho aqui, ó, o exempt, para ver se ele está vazio, tá? E tem outras ações, aqui, ó, remove all, para excluir, tá? Então ele tem várias ações aqui. E tem um cara chamado size, ó. O size, ele mostra para mim o tamanho, tá? Retorna o tamanho desse array. Certo? Então agora eu não preciso mais controlar nada sobre esse array. Eu só preciso jogar informação, ler informação, apagar informação, utilizando os métodos que ele já tem. Tá? Vamos lá então. Então a primeira coisa, eu vou dar um sort aqui, ó, e vou imprimir assim, ó, tamanho do ArrayList.
o seguinte, eu vou dar um mais aqui, ó, e fazer assim, texto ponto size. Tá? Esse cara, então, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer, apresenta a quantidade de elementos dentro do ArrayList. Tá? Então, o texto.size faz isso. Então, dentro de um array, se eu colocar .size, eu vou apresentar, eu vou retornar a quantidade de elementos que eu tenho lá dentro. Aqui eu posso adicionar, ó, então eu posso pegar lá, em vez de eu ficar definindo a posição, eu posso dar um add aqui e colocar assim, Maria. O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando o elemento Maria. Depois, eu vou adicionar outro elemento aqui, ó, texto.add João. Tá? Então, na hora de eu apresentar esses dados, ele vai aparecer Maria e João. Ah, eu quero inserir um cara antes. Eu quero colocar o Antônio antes. Beleza. Ou a Cláudia antes. Então, eu posso fazer assim, ó, texto.add. Aí eu vou usar a segunda forma de adicionar, ó, indicar a posição. Então, eu vou falar assim, ó, eu quero adicionar na posição 0 a Cláudia. Tá? Então, se eu uso o add, eu vou adicionando em ordem. É como se fosse um na frente do outro. Agora, se eu indico a posição, ele abre o espaço naquela posição e coloca o elemento lá dentro. Tá? Então, ó, agora no fim aqui, ó, eu vou copiar essa linha aqui e vou colocar aqui embaixo. Tá? Então, esse cara aqui vai mostrar para mim o array antes e o array depois. Aqui dentro, ó, eu vou colocar um comentário aqui, ó, adicionando um elemento no final da lista. Tá? Adicionando um elemento na posição 0 da lista. Início. Tá? Então ele vai facilitando um pouco a vida nossa. Então vou rodar esse cara aqui, ó. Run file. Tá vendo? Ó? Então eu mandei imprimir o tamanho dele e depois mandei imprimir no final. Tá aqui. Ah, professor, e se eu quiser apresentar todos os elementos, o que eu posso fazer? Tem como? Tem. Tá? Agora a gente vai aprender a usar o for each, tá? O for para apresentação dos elementos. Então o for, olha que interessante esse for aqui. Eu não preciso definir início e fim. Tá? Então aqui, ó, for, a gente chama de for each, mas é um for normal. Para percorrer os elementos do vetor da lista. Vamos chamar de lista aqui. Beleza? Então vamos lá. Então aqui eu faço o seguinte, ó, texto, vou dar um for, tá? O meu texto é formado por elementos do tipo string. Tá? Então eu vou falar assim, ó, para cada string, aí eu ponho um nome qualquer para ela, S. Para cada string S que eu tiver dentro de texto, o que eu vou fazer? Tá? Então eu vou apresentar ela. Result S. Tá? Então, ó, o for ele faz o seguinte, esse tipo de for, eu falo assim, ó, qual o tipo do elemento que eu quero pegar, tá? E defino um nome para ele. Da onde eu vou pegar esses caras? Qual a estrutura de qual coleção que eu vou pegar ele? Ou seja, qual array que eu vou pegar ele? Então eu estou falando aqui, ó, para cada string S que eu tenho dentro de texto, eu pego ela uma a uma e faço o quê? Apresento essa. Depois pego a segunda, apresento. Depois pego a terceira, apresento. Depois pego a quarta, apresento. Estão vendo que aqui eu não tenho a estrutura, o controlador. Tá? Como que ele controla? Ele controla internamente isso daí. Tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, run file. Olha lá, ó.
Tamanho da array-list 0. A Cláudia foi a última a ser colocada, não foi? Ó? Só que eu mandei colocar na posição 0. Então eu coloquei a Maria, coloquei o João. Depois vai na posição 0 e põe a Cláudia. A Cláudia veio antes deles. Ó. O ArrayList permite a gente trabalhar com esse for. Esse for, o que ele faz? Ele percorre os elementos do vetor, pegando um a um e utilizando cada um deles. Tá? Sem precisar ter o meu controlador para gerenciar isso. O que mais eu tenho de legal? O clear eu não vou usar porque o clear apaga, tá? Ele arranca tudo que tem lá dentro. Se eu quisesse substituir, eu poderia fazer o seguinte, ó. Texto.set, set é definir na posição 0 com Antônio. Aí eu estou fazendo o quê? Aí eu estou alterando, tá? O ADD ele sempre adiciona. Beleza, posso fazer aqui, ó. String, vou colocar novo nome aqui, ó. Novo nome. É que, na verdade, quando a gente faz isso daqui, ó, quando a gente põe entre aspas daqui, ele cria o objeto string, tá? Como se fosse uma variável. Tá? É novo nome, então eu criei aqui uma variável chamada novo nome. Aqui embaixo, vamos fazer criar um scanner aqui. Scanner, ler, espaço, new, scanner, system in. Ponto e vírgula. Tá? Eu posso chegar aqui, ó, digite o nome e adicionar. Vou colocar aqui, salt. Digite o nome a adicionar. Tá? E aí fazer a leitura aqui novo nome é igual a ler ponto next line. Tá? Aí eu posso jogar esse nome lá. Onde você quer jogar esse nome? Então eu vou lá, texto, ponto. Se eu vou adicionar, eu posso adicionar no início, com ADD, eu posso adicionar na posição que eu quiser. Tá? Então, eu posso vir aqui e falar, eu vou adicionar logo no início. Então, na posição 0, o novo nome. Então, esse nome que ele vai adicionar, eu vou jogar lá naquela posição. Tá? Vou colocar isso aqui até para cima, para a gente seguir aí, para a gente ver o ArrayList inteiro depois. Isso. Vou pôr ele aqui, ó. Certo? Então eu li um nome, joguei dentro de novo nome, e aí eu joguei esse novo nome na posição 0. Isso para adicionar. Tá? Então eu vou arrancar esse cara daqui só para a gente testar. Então se eu vou rodar esse cara aqui, ó, run file. Tá lá, ó. Ele colocou a Cláudia, a Maria e o João. Maria e o João e a Cláudia na primeira posição. Aqui vou adicionar a Margarete. Tá? Vou enter. Ele foi lá, ó. Então o que ele fez? Ele adicionou na posição 0. Então ele veio aqui, ó, tirou, empurrou a Cláudia para baixo e adicionou a Margarete no local dela. Tá? Agora, professor, eu queria substituir a Cláudia pela Margarete. Se eu quiser alterar, eu uso o set. O set eu indico a posição e qual o nome que vai estar lá dentro. Então, eu vou usar o mesmo novo nome aqui, ó. Novo nome. Ele vai trazer lá a Cláudia, a Maria. Eu vou adicionar um novo nome aqui. Eu vou colocar aqui a Marta. A Marta era para entrar antes da Cláudia. Tá? Ele adicionou. Só que agora eu vou usar o set para fazer a substituição. Então a Marta foi colocado lá, mas eu vou substituir por Antônio. Então agora eu vou estar substituindo o que está na posição 0. Quem que está na posição 0? Esse novo nome que eu digitei que foi Marta. Então na hora que eu der enter aqui, ó, a Marta não vai aparecer lá. Quem vai aparecer vai ser o Antônio. Então se eu quiser substituir a Cláudia, eu poderia colocar 1 aqui, ó. Tá? Para mudar a Cláudia. Então, se eu rodar esse cara de novo, ó, e agora o nome é adicionar. Vou colocar a Marta lá de novo. Só que agora eu vou trocar a Cláudia por Márcia. Tá? Olha lá, ó. A Marta, ó, era a Cláudia, passou a ser
Márcia, Maria e João. Tá? Por enquanto, a gente não está fazendo o quê? Não está fazendo busca. Não, não tem pegadinha não, Paulo. É isso mesmo. A ideia é tentar simplificar. Linguagem Java tenta simplificar essas coisas. Bom, vamos lá então. Então, o ADD serve para isso. O set serve para alterar o objeto que está na posição selecionada. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir um nome, tá? E depois vou colocar outro no lugar. Tá? Então, vou colocar lá. Ó. Então, vamos fazer um 2 system out aqui. É esse cara aqui. Nome a procurar. Vou criar um novo carinha aqui, ó. Vou pôr um string aqui. Tá? Em Java você pode criar variável onde você quiser, tá? Mas sempre evita. Coloca lá em cima que é mais fácil você ler. Tá? É nome procurar. Tá? Existe algum método para fazer a procura? Se for string, int, tipos básicos, a gente usa quem? A gente usa um cara chamado, ó, a gente vai chamar texto ponto, tem um cara chamado index of. Texto ponto index of. O que o texto ponto index of faz? Ele busca a primeira ocorrência de um objeto dentro da minha lista, tá? Dentro do meu array list. E fala que posição ele está. Então, index of significa o quê? O índice de, ou seja, a posição que algo está dentro da minha lista. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar assim, ó, int posição é igual index of e vou colocar aqui dentro o nome a procurar. Tá? Esse cara aqui localiza a primeira ocorrência de um elemento dentro da lista. Tá? Isso, se você, sem fazer nada, isso funciona para string, para inteiro, para real, tá? Mas não funciona para objeto. Tá? Depois a gente vai ver como que tem para funcionar para objeto. Tá? Então aqui eu posso pegar aqui, ó, dar um sort e colocar o elemento está na posição mais posição. Tá? Então eu vou arrancar esse monte de blá 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 aqui em cima, vou comentar eles, depois a gente volta tudo ao normal, para não precisar perder tempo. Aqui. Deixa eu marcar aqui. Comenta tudo. Tá, então eu vou adicionar esses elementos, mostrar eles, e depois eu vou procurar um carinha lá dentro. Tá? Então vamos lá. Então run aqui. Olha lá. Isso aqui vai dar erro. Não vai dar erro, não. Tá, então eu tenho aqui, ó, Cláudia, Maria e João. Vou pegar aqui e colocar Maria. Ó, o elemento está na posição 1. É 1, professor? Claro, lembrando o vetor 0, 1, 2. Tá? Ah, e se eu rodar de novo, professor, e colocar um nome que não existe? Opa. Run file. Vou colocar aqui Antônio. Tá? Quando ele não encontra, tá? Quando ele não encontra, ele retorna para mim -1. Tá? O que mais eu tenho aqui dentro que a gente pode utilizar para array? Para array list. Eu posso também remover elemento. Tá, pessoal, o Arthur falou que vai precisar sair. Põe seu nome por extenso aqui, Arthur, por favor. Se eu quiser remover um elemento, eu posso utilizar aqui, ó, texto.remove. Eu vou lá, o remove, ele tem duas formas diferentes, ó. Ele tem o remove
o objeto, eu passando o objeto ou a posição. Tá? Então eu poderia pegar e falar, vou remover um cara. Então posso pegar aqui e usar assim, ó, remove. E vou passar quem? Vou passar o meu nome procurar. Tá? Depois eu vou imprimir esse vetor de novo. Certo? Então aqui eu procurei esse cara e excluí. Então se eu vier rodar aqui, ó, run. Nome a procurar. Maria. Ah lá, já não tem mais a Maria. Ó. Já foi excluída. Tá? Ah, professor, e se eu passar um cara que não existe? Se eu mandar procurar um cara que não existe? Então, file. Vamos procurar. Antônio. Tá? O que ele fez? Ele não fez nada. Por quê? Porque ele não encontrou esse cara. Beleza, galera? Então, o remove. E o remove pode ser feito diferente. Eu posso pegar e remover a posição também. Então, eu posso pegar aqui, ó. Eu falo, vou texto, ponto, remove. Eu vou apagar quem está na posição 0. Remove, passando a posição. Tá? Então, se eu rodar esse daqui, ó. Tá? Aqui eu não vou apagar ninguém, vou colocar qualquer coisa aqui. Olha lá, ó. Ele apagou quem está na posição 0, que é a Maria, que é a Cláudia. Tá? Então, a gente tem o remove, a gente tem o add, que adiciona, a gente tem o set, que seta, tem o index of, que busca. Tá? Lembrando que o index of ele traz a posição que eu tenho no vetor, então eu poderia usar essa mesma posição para excluir. Tá? Ou eu posso também, e se ele não encontra, ele retorna sempre -1. Tá? Vou colocar até aqui, ó. Retorna -1 se não encontrar. Se não encontrar. Tá? Tem mais coisa aqui dentro? Tem bastante coisa aqui dentro. Então, se eu pegar aqui e falar, ó, o vetor eu chamei texto, né? Texto ponto. Eu tenho outra coisa aqui, ó, contém, para verificar se contém o objeto. Tá? Então, eu posso fazer uma checagem. Eu falo aqui, ó, texto ponto contens Maria. Tá? Aqui eu posso dar um salt aqui, só para apresentar. Tá? Esse cara aqui retorna verdadeiro ou falso, ele não retorna se tem a Maria. Vou tirar esse nome procurar aqui, aumentar, para a gente não precisar ficar perdendo tempo. Assim, eu não vou excluir aqui, vou tirar o remove aqui para não ficar mais fácil para exemplificar. Ah, então vou rodar aqui, ó. Quase que deu certo. Tá vendo? Ó? Ele retorna true. O Lucas perguntou se a gente pode usar isso aqui com classe. Pode sim. Eu vou só explicar uma única coisinha que quando a gente for usar com classe, para funcionar esses métodos de busca, esses métodos de exclusão por nome, essas coisas, eu preciso criar um método lá dentro da minha classe. Tá? Então eu posso ver se contém. Então tem outras coisas. Depois vocês fazem o teste, aperta texto, ó, texto ponto. Tá? E aí ele tem um monte de coisa. Se eu quiser saber se está vazio, ó, eu consigo verificar se está vazio. Tá? O exemplo te verifica se está vazio. Vou colocar aqui, ó. Verifica se a lista contém o item procurado.
Tá? Aqui eu vou falar, aqui isso aqui serve para verificar se a lista está vazia ou não. Tá? Então aqui eu posso pôr um salt aqui. Lista vazia. Tá? Vou colocar uma informação aqui, ó. Contém a Maria. Só para vocês terem exemplo aí. E se eu quiser pegar o elemento? Até agora a gente está mexendo no array, mas a gente não conseguiu pegar o elemento. Tá? Para pegar o elemento, se eu quiser imprimir, eu posso fazer assim, ó. Para mim apresentar o elemento, eu faço texto.get na posição. Pega o elemento da posição 1 do vetor. Do vetor não, da lista. Tá, pessoal? Então, ó, o get eu pego a informação. O set eu jogo a informação em tal lugar. O add adiciono no início, no fim, onde eu quiser. E aí eu tenho essas ações aqui que eu já mostrei para vocês como funciona. Depois vocês dão uma revisada e dão uma olhada de novo. Tá? E agora a gente vai ver como fazer isso com a release de objetos. Eu vou mostrar como trabalhar com a release de móvel, no caso. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu crio lá o meu arraylist, ó. Não preciso colocar nada aqui dentro, por quê? Porque ele já sabe que é de móvel, tá? Então, tá belezinha. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu pensar aqui no método incluir, o que eu tenho que fazer? Esse método incluir vai receber um móvel, tá? Um móvel M. Aqui dentro, a ação que eu tenho que fazer é uma ação muito simples, tá? Que é simplesmente pegar esse móvel e colocar no arraylist. Então, lista móveis.add. Guardou o móvel lá dentro. Tá? Então, eu tenho um método que vai incluir o móvel. É muito simples. Tá? Aqui é público. Agora, eu posso ter um método aqui para excluir o elemento. Public void excluir. Tá? Móvel M. Passo o móvel aqui. E aí, eu chamo lista móveis. Ponto remove. Tá? E passo o M. Aqui, pessoal, que a coisa vai complicar um pouco. Por quê? Porque lista móveis, lista móveis. Ele não sabe comparar, tá? Ele não sabe comparar dois móveis. Ele não sabe quando ele vai comparar, falar esse móvel é esse aqui. Tá? Então ele não consegue fazer essa comparação. Por quê? Porque ele não foi ensinado a fazer isso. Tá? Então o que eu tenho que fazer para que esse móvel para que eu consiga adicionar esse móvel aqui, remover o móvel baseado simplesmente no número dele, tá? no objeto que eu passar. Eu poderia ter aqui, ó, um public, assim, public remover, olha que legal, aqui ele vai fazer uma sobrecarga de métodos, ó, void excluir e passo um int posição. Tá? Com a posição, eu consigo excluir diz.lista móveis.remove posição. Perfeito. Por quê? Porque aqui eu tenho a posição. Agora, esse caso aqui, ó, ele tem que fazer o quê? Fazer uma busca, localizar o elemento para depois excluir. Só que ele não sabe como fazer isso. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Dentro do meu móvel aqui, ó, onde eu tenho, que só tem categoria, descrição, fabricante, preço e estoque. Tá? Eu preciso definir um desses campos aqui para servir de comparação. Tá?
Então, eu vou colocar a descrição aqui. Tá? Não é o ideal, tá? O ideal seria eu ter um outro campo aqui para fazer isso, tá? Mas eu vou usar a descrição. Então, ó, eu posso vir aqui embaixo, ó, para mim indicar para ele, falar para ele, que é para ele utilizar a descrição como sendo é, o meu, a comparação entre objetos, tá? Eu preciso criar um método aqui, ó, chamado equals. E esse método equals, ele usa para fazer esse gerenciamento do ArrayList. Ah, professor, mas como você sabe que é esse cara? Como que eu sei? Quer ver? A gente vai entrar aqui, ArrayList. Eu vou pegar o remove aqui, ó, eu vou dar um Ctrl espaço nele. Tá? Ó o que ele diz aqui, ó. Remove a primeira ocorrência de um elemento especificado na lista. Tá? Se ele estiver presente. Se ele não contém objeto, nada é mudado. Mas formalmente remove o elemento que está na menor posição. Só que ele usa o quê? O equals. Tá? Então esse cara usa o equals para fazer a comparação. Certo? Então ele já indica que ele vai usar o equals. Se eu não tiver o equals, ele não compara. Ele compara a posição do elemento na memória. E aí já não serve mais para nada para mim. Tá? Então eu posso ter aqui, ó, dentro do meu móvel, eu preciso implementar esse método equals. Tem uma forma simples aqui que o próprio NetBeans entrega para nós, que é esse aqui, o insert code, e tem o equals aqui, ó, equals hashcode. Tá? Eu defino aqui o que vai servir para mim fazer a igualdade. Então é a descrição. Generate. Tá? Ele cria esses dois métodos aqui, ó. Para que servem esses dois caras? Esse daqui, ele tem como objetivo tornar mais rápido as buscas dentro do meu ArrayList. Por quê? Porque ele usa esse hashcode para determinar a posição onde vai estar dentro do ArrayList. Tá? E o equals, ele é uma função que retorna um boolean, tá? Então é uma função de comparação. Tá? Eu lembro que eu mostrei para vocês o equals entre string, para comparar uma string com a outra, a gente precisa usar o equals e não o igual. Tá? Então esse equals indica como que é feita a comparação. Tá? Ele tem um monte de coisa aqui falando assim, ó, se o objeto que eu passei aqui é o mesmo do objeto do meu objeto, é o mesmo objeto, então ele é o mesmo cara. Tá? A posição dos dois em memória então é verdadeiro. Se o objeto que eu passar aqui é nulo e comparar com qualquer objeto, é falso. Tá? Se ele não for da mesma classe, também é falso. Tá? E aqui sim que ele vai indicar para mim como que ele compara. Tá? Então a comparação dele é exatamente isso. Ó. Verificar se é igual a descrição do meu objeto com a descrição que eu passar como igual. Tá? Então eu uso o equals, faço aqui. Então se eu fosse fazer, vamos pensar aqui, deixa eu entrar. Se eu fizer assim, ó, não. Se eu pegar o M aqui, ó, para comparar dois móveis, eu tenho que fazer assim, m.get alguma coisa dele, get, tem descrição aqui, beleza. Tá? Get, vamos falar pelo fabricante, get fabricante, ponto, equals, com alguma outra coisa, ponto, get fabricante. Tá? Então eu estou comparando um cara com o outro. Tá? Eu estou comparando o fabricante desse aqui com o fabricante desse aqui. Tá? Então o equals serve para isso. É uma igualdade, é uma comparação entre duas strings. Tá? Mas eu posso implementar em qualquer classe minha essa igualdade também. Como que eu faço isso daí? Eu venho aqui, o produto meu, tá? E eu implemento esse equals. Tá? Esse equals poderia ser só isso aqui, ó. Nossa partezinha aqui, ó. Equals iguala esse cara com esse. Se não for igual, false. Se for igual, true. Acabou.
Tá? Só que ele faz essas verificações antes aqui para evitar que você compare com objeto nulo. Aí ele já dá pau na hora de comparar um com o outro. Tá? Ele verifica se não é o mesmo objeto, se não é da mesma classe. Então, algumas comparações para facilitar. Então, toda vez que eu quiser comparar dois objetos, falar se esse é igual a esse, eu tenho que criar esse método equals aqui dentro do meu dentro da minha classe. Tá? E aí eu consigo fazer o seguinte. Então, lá dentro do meu gerenciar móveis, quando falar aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar e comparar assim, ó. Se o m ponto for igual equals ao loja móveis, né? Móveis na posição 0. Eu consigo fazer essa comparação, ó, sem indicar por que campo que eu estou comparando. Por quê? Porque o meu equals é quem vai fazer isso. Tá? Só que é possível fazer com um cara só. Aí eu quero comparar também quero poder comparar tanto por descrição quanto por fabricante. Já não dá. Tá? Ou você usa um campo, ou você usa outro campo, ou você usa os dois juntos. Mas definir ou esse, ou aquele outro, não é possível. Tá? Então, aí o que eu faço? Aí eu vou usar o for each mesmo. Tá? Eu uso o forzinho para comparar e para localizar esses elementos. Beleza? Então, ó, eu colocando esse cara aqui dentro, ó, esse equals aqui, tá? Que vai ser gerado automático, tá? Deixa gerar automático, que é bonitinho. Tá? O que vai acontecer? Eu consigo, a partir desse ponto, utilizar quem? Utilizar o meu remove passando objeto, o meu index of, o meu contains. Todas essas ações que envolvem busca dentro do meu array, eu consigo fazer com isso. Ah, professor, eu não quero criar. Não tem problema. Você pode pegar e fazer isso aqui, ó. Faz um for each aqui, ó. For móvel MO. Então eu vou varrer aqui todos os meus móveis, ó. Lista móveis. Então, ó, eu vou pegar cada elemento da lista móvel, vou chamar de móvel aqui melhor. Móvel, tá? E aí eu comparo ele, ó. Posso pôr um if aqui dentro, sem problema. If móvel ponto get categoria equals a m.get categoria. Aí eu vou ter que usar esse esqueminha e localizar o elemento. Tá? Achou um cara que é igual ao outro, tá? Aí eu posso pegar e excluir esse elemento. Beleza? Tá? Só tem um problema, pessoal. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu não tenho a posição mais dele, né? Aqui eu não tenho a posição que eu estou dentro do meu vetor. Então, se eu quiser excluir ele, eu vou ter que fazer, determinar essa posição. Aí, para determinar a posição, eu posso criar aqui, ó, int i igual a 0. E aí, a cada laço que eu fizer aqui, a cada movimentação de iteração e mais. E aqui, quando eu encontrei, eu faço um lista móveis ponto remove e removo a posição i. Com isso daqui, eu consigo remover todos os elementos com uma determinada categoria. Comparo por categoria. Sim, se você criar o equals lá, você não precisa desse monte de coisa. Tá? Agora, se você criou o equals lá, aí você põe só isso aqui, ó. Se você criou o equals lá, você só faz isso aqui, ó. Lista móveis, ponto, remove e passa objeto. Acabou. Tá? Esse caso, quando eu não crio o equals, eu tenho que fazer a busca na mão. Tá? E quando eu crio o equals lá, eu faço a busca por ele.
Agora, se eu falar assim, não, a minha busca tá por descrição, mas eu quero excluir por categoria, aí já tem que fazer na mão mesmo, não tem jeito. Por quê? Porque a gente só consegue ter uma forma de igualar dois objetos, ou é por um campo ou é por outro. Beleza? Pessoal, então todos aqueles métodos que a gente tem lá, ó, a gente pode utilizar aqui. Então, se eu quiser criar um método aqui, ó, public void, vamos colocar aqui imprimir todos. Aí eu posso pegar e colocar um sort aqui, ó. Um sort não, um for, de novo aquele for, ó, para todo móvel M que eu tiver dentro da minha lista móveis. Móvel M que eu tiver dentro da minha lista móveis, eu vou pegar M ponto e mando apresentar os dados. Tá? E aí eu consigo trabalhar com todos aqueles métodos que eu mostrei para vocês anteriormente. Beleza, galera? Entendido como funciona o array list? Então, qualquer problema, entre em contato com a gente aí. Beleza? Um abração para todos.